Olá, tudo bem com vocês, queridos participantes do 7º Congresso Online sobre Autismo, o CONOTEA. Chamo-me Romeu Sabarreto de Oliveira, sou advogado, palestrante, escritor, professor, coautor de projetos de leis federal, estadual e municipais. Sou pai de uma linda menina autista chamada Maria Clara, de 9 anos de idade, e sou também autista adulto. Eu fui laudado tem 9 meses. A minha filha foi diagnosticada aos 4 anos de idade. A minha filha é caso de autismo regressivo e, ao recebermos o diagnóstico dela, eu passei apenas 2 dias de luto, mergulhando de forma considerável nos estudos sobre a temática multidisciplinar do autismo, assim como no campo do direito dos autistas também e das demais pessoas com deficiência. Quero agradecer de forma muito calorosa a doutora Fabielle Russo e toda a equipe do Neuroconecta por esse convite para participar do 7º evento, do 7º Congresso Online sobre Autismo, o CONOTEA, evento já na 7ª edição e que dispensa qualquer elogio, qualquer tipo de comentário, pois a qualidade e a profundidade desse evento já fala por si por alguns anos e anos. Vamos falar sobre a redução de jornada para pais com dependentes com autismo. Eu costumo dizer que se trata de um duplo direito. Um direito que assiste ao servidor público, ao empregado público também, que são aqueles funcionários de empresas estatais que foram selecionados mediante concurso público, mas são regidos pelo regime seletista, o regime da CLT, assim como os empregados de empresas privadas sem nenhum vínculo administrativo com a esfera pública. É um direito que alcança esses sujeitos e também os seus dependentes com autismo. Eu costumo dizer que cuidar de pessoa com transtorno do espectro do autismo e submeter-se a jornadas de trabalho rígidas, não flexíveis, são completamente incompatíveis com a necessidade do acompanhamento terapêutico, de suporte para as atividades da vida diária. É um direito que encontra assento no artigo 7º da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que preleciona sobre a supremacia do interesse das crianças, dos adolescentes, dos adultos, dos idosos, das pessoas com deficiência como um todo. Além disso, no âmbito do ordenamento jurídico pátrio, no âmbito do Estado brasileiro, o Estatuto da Criança e do Adolescente também traz o princípio do melhor interesse do menor. Ou seja, a Constituição Federal também traz, na parte da proteção familiar, todo esse amparo
que tanto a sociedade quanto a família deverão prestar às pessoas com transtorno do espectro do autismo. Eu gosto sempre de lembrar que, por força do artigo 1º, parágrafo 2º da Lei Berenice Piana, da Lei 12.764 de 2012, as pessoas com transtorno do espectro do autismo serão consideradas pessoas com deficiência para todos os efeitos legais. Trata-se de uma lei sancionada em 2012 que trouxe a Política Nacional dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo. Eu costumo dizer que essa lei traz um duplo marco. Por que um duplo marco? Porque no referido artigo e parágrafo que já citei, considera a pessoa com transtorno do espectro do autismo pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. E ao considerar as pessoas com autismo PCDs, acaba enquadrando essas pessoas em direitos, em proteções legislativas que alcançam as pessoas com deficiência, porém anteriores a 2012. Ou seja, as leis que estabeleceram direitos, garantias e proteções para as pessoas com deficiência anteriores a 2012 também passaram a alcançar as pessoas com autismo. E essa lei trouxe uma preleção sobre redução de jornada. Porém, foi vetada pela presidente Dilma Rousseff, porém com o compromisso carimbado de ser elaborado um novo projeto de lei específico para a redução de jornada dos servidores públicos federais. E foi assim que nasceu o projeto de lei de autoria do senador Romário Farias, que trouxe para o nosso ordenamento jurídico a Lei 13.370 de 2016. Essa lei alterou a redação do artigo 98, parágrafos 2º e 3º da Lei 8.112 de 1990, que é a lei que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Anteriormente ao advento da Lei 13.370 de 2016, a redução de jornada para servidores públicos com dependentes com deficiência no âmbito da administração pública federal ocorria, porém, com compensação de horário, e se esta não acontecesse, redução proporcional na remuneração. Porém, essa alteração legislativa trouxe um grande acalento para os servidores públicos federais com dependentes com transtorno do espectro do autismo e demais deficiências em geral. Passando a prelecionar que os servidores públicos federais com dependentes com deficiência fariam jus à redução de jornada sem compensação de horário, sem prejuízos na remuneração, na avaliação periódica de desempenho, na progressão horizontal e vertical da carreira e na contagem para a aposentadoria. Assim como
todas as leis estaduais específicas sobre redução de jornada, essa alteração legislativa na Lei 8.112 de 1990 não poderia deixar passar a questão do requerimento administrativo e da perícia prévia realizada por junta médica oficial. Ou seja, diante de lei específica vigendo no nosso ordenamento jurídico, os servidores públicos federais podem requerer administrativamente suas reduções de jornada, comprovando a indispensabilidade dessas reduções com toda a documentação necessária, entre elas a deusa das provas, que é o relatório médico. É o relatório médico que vai comprovar a indispensabilidade, a necessidade da redução de jornada do servidor público, seja ele federal, estadual ou municipal, para o acompanhamento terapêutico, o suporte para as atividades da vida diária, a participação nos cursos multidisciplinares das equipes da aba Denver, participação nos programas de educação parental e também da psicoterapia familiar. Por uma questão simples, é também importantíssimo cuidar de quem cuida. Lembrando sempre que no caso de indeferimento administrativo, será possível recorrer pela via judicial. Será possível começar um processo judicial, não é bem recorrer da decisão administrativa, são coisas diferentes. Recorrer da decisão administrativa é mediante recurso administrativo. Eu digo, se a administração pública indefere o requerimento da redução de jornada, o servidor poderá bater nas portas do Poder Judiciário e iniciar uma ação judicial com pedido de tutela de urgência, com pedido de liminar, a popular liminar. O relatório médico, pessoal, será exatamente o mesmo elaborado com todas aquelas informações importantíssimas para se pleitear o tratamento terapêutico multidisciplinar, porém, para a redução de jornada, deverá trazer o parágrafo específico prelecionando sobre essa indispensabilidade da redução de jornada para todos aqueles fins que já narrei aqui. Frisando, sempre bom relembrar: indispensável a redução de jornada para fins de acompanhamento terapêutico, suporte para as atividades da vida diária, participação nos cursos com as equipes multidisciplinares da aba Denver, porque os pais precisam estudar, precisam fazer cursos para ampliar o ambiente terapêutico em casa, na ausência das ATs, na ausência das supervisoras, para que não perpetue comportamentos disruptivos, não perpetue os comportamentos inadequados. O trabalho da equipe multidisciplinar tem como objetivo justamente o ganho de novas habilidades. Então, os pais também deverão caminhar por essa trilha, proporcionando, quando com seus filhos estiverem, a ampliação desse ambiente terapêutico. Recebimento dos feedbacks dos terapeutas. Participação em programas de educação parental e psicoterapia familiar. Eu vou repetir.
é importantíssimo cuidar de quem cuida. Porque mesmo com redução de jornada, cuidar de criança com autismo, adolescente com autismo, seja nível 1, 2 ou 3 de suporte, à medida que os níveis sobem, os níveis de demanda e de suporte também aumentam, é uma tarefa que requer muita energia, que demanda muito tempo, que demanda muito do nosso psicológico, do nosso físico, e se quem cuida não se cuidar, vai acabar trilhando pelo caminho do burnout, pelo caminho do estresse psicoemocional, que é coisa séria. Então é muito importante que o relatório médico, costumo dizer que é a rainha das provas, também para os processos de redução de jornada, verse sobre esse tema. Mas, Romeu, e os relatórios multidisciplinares? Os relatórios da equipe multidisciplinar da aba Denver. O relatório da terapeuta ocupacional com integração sensorial. O relatório da fonoaudióloga, da psicopedagoga, da musicoterapeuta, da fisioterapeuta, da psicomotricista. Esses relatórios também poderão trazer a preleção desse parágrafo da indispensabilidade da redução de jornada para todos esses fins que eu já narrei. Os relatórios multidisciplinares são primorosos reforços para o pleito judicial e também administrativo da redução de jornada. São provas também indispensáveis. Outra prova que também não poderá faltar nesse tipo de ação judicial: declarações específicas das clínicas atestando a periodicidade, os dias, os horários, a carga horária semanal da aba Denver, e que aquele pai servidor, ou aquela mãe servidora, ou aquele pai empregado público, ou aquela mãe empregada pública, ou aquele pai empregado de empresa privada, ou aquela mãe empregada de empresa privada, realiza única e exclusivamente o acompanhamento terapêutico. Tem mais uma prova que também não poderá faltar nesse tipo de processo judicial. É o mapa do Google Maps, atestando quantos quilômetros são percorridos do trabalho da mãe ou do pai até a residência, da residência até a clínica e da clínica até a volta para casa. Essa logística de transporte também tem que ser considerada para a redução de jornada. O tempo utilizado, o trajeto utilizado do trabalho para casa para pegar a criança, o adolescente ou o adulto com autismo, o trajeto da casa até a clínica e da clínica de volta para casa, esse tempo também tem que ser computado para avaliação da necessidade da redução de jornada. É outra prova que não poderá faltar. Leis estaduais. Alguns estados do Brasil apresentam leis específicas sobre redução de jornada. Eu costumo falar de dois estados específicos, que é o estado de Pernambuco, com a Lei 6.123 de 68,
que passou por alteração legislativa, acrescentando o artigo 174-A. O que é que diz esse artigo? Conceder-se-á redução de jornada para servidor público estadual civil com dependente com deficiência, uma vez comprovada a necessidade por junta médica oficial. O decreto 3033 de 2015 do Paraná também versa sobre a mesma situação. Conceder-se-á redução de jornada, para o servidor público estadual civil com dependente com deficiência, uma vez comprovada a necessidade por junta médica oficial. Ou seja, requerimento administrativo, a criança vai passar por uma perícia, em junta médica oficial, será emitido um laudo pericial atestando a necessidade e o percentual de redução. Lembrando que essas duas leis versam sobre redução de jornada de até 50%, sem compensação de horário, sem prejuízos na remuneração, na progressão horizontal e vertical da carreira, na avaliação periódica de desempenho e na contagem para a aposentadoria. Mas, Romeu, estou ainda em estágio probatório. Posso requerer a redução de jornada? Pode. Nenhuma lei específica sobre redução de jornada proíbe que o requerimento seja realizado durante o exercício no estágio probatório. Se proibisse, seria uma verdadeira violação ao princípio da igualdade substancial, ao princípio constitucional da isonomia, também ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, porque alguns servidores, os que já adquiriram a estabilidade, teriam direito à redução de jornada para cuidar dos seus dependentes com deficiência, e os servidores ainda em estágio probatório não teria. Seria uma conduta extremamente discriminatória e vedada pela Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e vedada pela Constituição Federal, vedada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e vedada pela Lei Berenice Piana. Completamente inadmissível e inconstitucional alguma lei específica sobre redução de jornada proibir esse direito durante o estágio probatório. É importante falar, sobretudo, no tocante a essas duas leis específicas, essas duas leis estaduais específicas que citei aqui, que o casal, os cônjuges, não poderão, os dois, gozarem da redução de jornada. Por essas leis, se um servidor, se um dos cônjuges já galgou o direito à redução de jornada, o outro não o terá. Essas leis também chegaram a proibir, o que para mim é completamente inconstitucional. Inclusive eu já reverti algumas situações como essa na seara judicial, de proibir a redução de jornada para os ocupantes de cargos em comissão. Se uma lei exclui os servidores públicos que exercem cargos em comissão desse direito,
viola a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, particularmente no seu artigo 7º, com o sagrado princípio da supremacia do interesse da criança e do adolescente com deficiência. É preciso sempre lembrar, como eu falo, que é um duplo direito. Não é um direito que só alcança o servidor público, mas alcança também o seu dependente com deficiência, o seu filho, a sua filha com autismo. E uma vez violado esse direito, estará violando a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é uma convenção que goza do status de emenda constitucional, por força do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Ou seja, qualquer lei estadual que viole disposições dessa convenção internacional será inconstitucional. E isso não poderá acontecer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou coautor, juntamente com o deputado estadual Manuel Rocha, do projeto de lei de redução de jornada dos servidores públicos estaduais da Bahia. Esse projeto passou pela Comissão de Orçamento, passou também pela Comissão de Constituição e Justiça, graças a Deus, aprovado por unanimidade. E agora seguirá para o plenário, porque não foi uma aprovação em caráter terminativo. Passará pela aprovação em plenário e seguirá para a sanção ou veto do governador da Bahia. E no nosso projeto de lei, nós procuramos inovar. Como? Trazer a possibilidade da redução de jornada para ambos os cônjuges. Vejamos uma situação de uma família com 2, 3 crianças autistas, nos mais variados níveis de suporte. Vai adiantar reduzir somente a jornada da mãe? Ou o pai também precisará de redução de jornada para dar o devido acompanhamento terapêutico também a esses 3 filhos, hipoteticamente, e também a essa mãe? O objetivo constitucional não é a proteção da família, não é a proteção do interesse, do supremo interesse da criança, do adolescente, do adulto com deficiência, do idoso com deficiência. Se o objetivo constitucional e convencional é esse, as leis específicas sobre redução de jornada estaduais precisarão ser alteradas. No nosso projeto, nós frisamos essa questão, pois, uma vez comprovada a necessidade, poderá sim o pai ou a mãe que ainda não tenha o direito deferido gozar também desse direito. Afinal de contas, a Constituição Federal Brasileira diz claramente que homens e mulheres são iguais perante a lei. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, uma vez comprovada a necessidade, é um verdadeiro descalabro à administração pública conceder a redução de jornada para um servidor e não conceder para o seu cônjuge. Uma vez comprovada a necessidade, deverá prevalecer a supremacia do interesse
da pessoa com deficiência. E nos estados e municípios que não existam leis de redução de jornada? Perdão, poderei fazer o requerimento administrativo? Poderá fazer sim. Porém, existe uma possibilidade imensa do parecer do procurador-geral do município ou do estado seguir a fundamentação de indeferimento por inexistência de lei específica. Como também nós precisamos lembrar de uma dada situação, que é o tema 1097 do STF, que foi consolidado através de uma ação judicial que, seguindo todas as instâncias, culminou em um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pelo fato da decisão alcançar todos os entes federativos e as administrações públicas. O que ficou decidido nesse tema 1097 do STF. Primeiro eu vou narrar aqui um pouquinho a situação desse processo. A situação desse processo foi um objeto de redução de jornada deferido por um juiz de São Paulo, da comarca de São Paulo, que procedeu o pedido de redução de jornada de 50%, sem compensação de horário, sem prejuízos na remuneração, na progressão horizontal e vertical da carreira, na avaliação periódica do desempenho e na contagem para a aposentadoria. O Estado recorreu, o Estado de São Paulo, na pessoa do procurador, e conseguiu reformar a sentença. A sentença, com todo o respeito que eu tenho ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com grandes nomes como desembargadores e desembargadoras, mas nesse processo houve uma certa preguiça interpretativa, pois para reformar a sentença foi arguída justamente a inexistência de lei específica sobre redução de jornada no estado de São Paulo. Porém, a jurisprudência, já há vários anos, mesmo para estados sem leis específicas de redução de jornada, já trilhava a linha da aplicação analógica do artigo 98, parágrafos 2º e 3º da Lei 8.112 de 1990, também para os servidores públicos estaduais e municipais, arguindo justamente o princípio da igualdade substancial. Ou seja, os servidores públicos federais com dependentes com deficiência fariam jus ao direito de redução de jornada e os demais servidores estaduais e municipais ao redor do país não fariam jus a esse direito? E o princípio da dignidade da pessoa humana? E o princípio da isonomia, da igualdade substancial? A supremacia do interesse da criança e do adolescente com deficiência, prevista na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E o princípio do melhor interesse do menor. É por isso que eu falo em preguiça interpretativa. Por quê? A aplicação analógica da Lei 8.112 de 1990 e a interpretação baseada em todos esses princípios seria suficiente para
consolidar a manutenção dessa sentença de redução de jornada. Mas como eu falo sempre, Deus escreve certo por linhas tortas. Talvez, se não tivesse sido distribuído um recurso extraordinário para o STJ, o tema 1097 não teria nascido. E a preleção desse tema é muito clara. A redução de jornada dos servidores públicos estaduais e municipais seguirão a mesma dinâmica dos servidores públicos federais, com aplicação analógica da Lei 8.112 de 1990. O tema 1097 tem efeito vinculante, ou seja, é de aplicação obrigatória pelos demais juízes do país. Tanto pela administração pública, é obrigada a aplicar o 1097, o tema 1097, nos requerimentos administrativos, independentemente daquele estado ou daquele município apresentar lei específica sobre redução de jornada ou não, como também os juízes e juízas de todo o Brasil. Pode ser a comarca mais longínqua da ponta do mapa brasileiro, será obrigado a aplicar o tema 1097, deferindo a redução de jornada para os servidores públicos estaduais e municipais com dependentes com deficiência. E os empregados públicos, que são aqueles funcionários de empresas estatais concursados, selecionados mediante concurso público, porém regidos pela CLT, pelo regime seletista. A extrema maioria das estatais brasileiras apresentam normativos internos, concedendo redução de jornada, uma vez comprovada a necessidade, de 1 a 2 horas diárias. No meu entendimento e no entendimento da jurisprudência, é uma redução muito pouca. Por quê? Porque a redução de jornada, porque esse direito está atrelado ao programa terapêutico da criança, do adolescente com autismo. Quanto mais intensivo, quanto maior for esse programa terapêutico, maior será a necessidade do acompanhamento. Quanto maior for o nível de suporte do autismo, maior será a necessidade de acompanhamento. Então, uma redução de jornada de 25%, tomando como parâmetro uma jornada de 8 horas. Se reduz apenas 2 horas, é praticamente, em algumas situações, o trajeto do trabalho para casa, pegar a criança, pegar o adolescente com autismo, até a clínica e voltar. Então essas 2 horas já teria passado. Ou seja, é completamente insuficiente. O percentual de redução de jornada deve atender à supremacia do interesse da criança e do adolescente com deficiência. É o relatório médico que vai demonstrar a intensidade do programa terapêutico. E isso é muito importante. Por quê? Porque uma vez deferida a redução de jornada, até a fixação dos novos horários com a redução deferida
deverá também levar em consideração esse programa terapêutico. Deverá levar em consideração os horários das terapias dos dependentes com autismo. A redução de jornada é para, eu não vou dizer nem facilitar, mas para tornar o cotidiano do servidor público, do empregado público, com dependente e com deficiência, mais compatível com essas necessidades, mais compatível com essas demandas de suporte. Então, é plenamente possível a aplicação analógica da Lei 8.112 de 1990 também para os casos de empregados públicos, que são aqueles funcionários concursados de estatais, porém regidos pela CLT. E os empregados de empresas privadas? Os empregados de empresas privadas também farão jus à redução de jornada para fins de acompanhamento terapêutico, de suporte para as atividades da vida diária, para participação nos cursos multidisciplinares com as equipes da Aba Denver, nos programas de educação parental e psicoterapia familiar. O empregado de empresa privada também precisa participar do cuidar de quem cuida e do feedback das terapeutas. Porém, nós sabemos que nas empresas privadas, muitos funcionários deixam de requerer por medo, seja do desemprego, seja do assédio moral. Mas já existe lei específica sobre flexibilização dos empregados de empresas privadas com dependentes com deficiência de até 6 anos de idade. E, inclusive, existem muitas empresas que praticam verdadeiramente a cartilha da responsabilidade social e concedem a seus funcionários a redução de jornada, muitas vezes prelecionando a compensação de horário e, no caso da compensação não acontecer, redução proporcional nos vencimentos. Como também empresas que concedem a redução de jornada sem a compensação de horário e sem nenhum tipo de prejuízo na remuneração. É preciso fazer um adendo aqui para o dirigente sindical. O dirigente sindical que goza de estabilidade, ele terá a redução de jornada para acompanhamento terapêutico dos seus dependentes com deficiência nos mesmos moldes dos servidores públicos. Redução de jornada, sem compensação de horário, de até 50%, sem prejuízos na remuneração, na progressão horizontal e vertical da carreira, caso a empresa tenha um quadro pessoal, tenha quadro de carreira para os funcionários, e sem nenhum tipo de prejuízo para a contagem da aposentadoria. Redução de jornada para o servidor público, o empregado público, o empregado de empresa privada não é favor, é direito, é um duplo direito. É um direito que alcança o servidor, o empregado público, o empregado de empresa privada e alcança, sobretudo, o seu dependente com transtorno do espectro do autismo. Estamos falando da supremacia do interesse da criança e do adolescente com deficiência.
Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que goza do status de emenda constitucional no direito brasileiro. Vou repetir mais uma vez. Redução de jornada para acompanhamento terapêutico dos seus dependentes com deficiência não é favor, é direito. O modelo social trazido pela Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência é muito claro quando preleciona que é a sociedade que deverá se adaptar às pessoas com deficiência e não o contrário. Fica aqui o meu grande abraço no coração para todos os participantes do 7º Congresso Online sobre Autismo, o CONOTEA 2023, aquele grandioso abraço para a doutora Fabielle Russo e toda a equipe do Neuroconecta. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite para participar pela segunda vez desse renomadíssimo evento que tanto leva conhecimentos da mais absoluta qualidade para os pais e profissionais que lidam com o autismo todo santo dia. Um grande abraço nos corações e que Deus abençoe vocês poderosamente.